Shalom, queridos. Vamos para o nosso estudo de Hebreus. Obrigado pela sua companhia. Que o Senhor possa abençoar e prosperar essa vida. Queridos, estamos no capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6 de Hebreus. E hoje nós damos continuidade nesse estudo tão bom, tão maravilhoso, conectando, sim, como já temos visto, a Torá dentro dos nossos textos. E assim você vai poder estar entendendo a conexão e acabando com essa divisão de antigo e novo de uma forma saudável, de uma forma bíblica, para que você não seja enganado por todo o vento de doutrina. Amém? Deixa eu orar contigo para que o Senhor abra teu entendimento para a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por cada um dos teus filhos aqui. Agora que vamos nos expor a tua palavra, e a palavra será exposta a nós, que nós sejamos edificados nela, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã possa ocupar um espaço na nossa mente e coração, para que nós sejamos praticantes da tua palavra. Eu abençoo os meus irmãos que aqui estão comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos. Você já compartilhou, agora que eu fui ver aqui, compartilhei com pelo menos 7 pessoas, né, queridos? Vamos sempre fazer crescer essa visualização aqui, desse estudo poderoso. E também, quando você está chegando, já vai curtindo, para que a plataforma entenda que o vídeo tem relevância e possa distribuir para mais pessoas. Amém? E se você está chegando pela primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Hebreus 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então aqui, queridos, começa um estudo, né, um ensino. Ele estava falando a respeito do sacerdócio de Cristo no capítulo anterior, que nós vimos na semana passada, e agora ele começa a dizer assim, olha, eu vou deixar fora aqui os rudimentos da fé. Isso eu vou ensinar se Deus permitir em outro momento. Então ele começa a falar de uma coisa tão óbvia para ele, que assim, os rudimentos, eu não vou nem mencionar os rudimentos da fé. Tá? Vamos deixar de lado aqui tal assunto e vamos continuar falando. Só que quando a gente fala nesses rudimentos da fé, não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu percebi que eu não conhecia esses rudimentos. Por que ele está falando algo tão óbvio que é os rudimentos, as coisas básicas da fé, mas eu não sei? Daí eu fui entender, e eu quero destacar aqui para você, se você faz parte da igreja online, está lá gravado, você pode assistir. Se você não faz parte da igreja online entre lá para aprender, porque eu fiz uma série explicando cada rudimento da fé. Por isso, deixando os rudimentos da fé, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novo fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Olha aí, ó. Não lançando. Então, deixe as coisas rudimentares, que é o básico, e cresça para compreender o que Deus tem para você. Como ele fala aqui. Arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Arrependimento das obras mortas é tudo aquilo que você faz sem produtividade para o reino. A fé em Deus está falando da tua confiança, daquilo que você começa a crer. Claro que eu estou aqui nem sintetizando, só estou falando muito raso. Lá no estudo, na igreja online, você aprende totalmente o que são eles. Mas aí tem coisas, até aqui tudo bem, né? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus. Doutrina dos batismos. Que doutrina é essa? Se a Bíblia diz que é uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, como a doutrina dos batismos? E aí que é a grande confusão da igreja. A igreja, quando fala em uma só fé, um só batismo, ela pensa que está falando da imersão na água. A imersão na água não é o tema desse texto, um só batismo, é ser batizado, inseridos nele. Há uma só fé,
Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é batizado em Cristo. Não tem nada a ver com batismo com água esse texto. Porque a doutrina dos batismos é mais do que um. Então, a questão desses rudimentos da fé. A doutrina dos batismos, queridos, não é apenas um. E da imposição de mãos. Você sabia que tem doutrina de imposição de mão? Então, são questões que nós precisamos avançar, que nós precisamos saber. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso tudo é doutrina rudimentar, os princípios elementares da fé cristã. Mas se você pedir para a maioria das pessoas que são crentes, que são da igreja, que são evangélicos, você perguntar a qualquer um deles, explica um deles aí, não vão saber. Então, é complexo aqui. Nós precisamos saber a respeito do que é fundamental. Aí o apóstolo Paulo, que eu digo que é o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, diz no verso 3, e isso faremos se Deus o permitir. Agora o 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornam participantes do Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo e provam a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas vós, ó amados, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome. Perdão, deixa eu ler de novo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei. Certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, mas nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós,
feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, esse texto é um texto longo aqui, longo no conceito, não longo na extensão, porque ele tem muitas implicações, e daqui se tiraram muitas doutrinas, né? Os arminianos tiraram uma doutrina, os calvinistas tiraram outra doutrina, e a questão aqui a gente já perguntou, né? Do versículo 4 a 6. Eu tenho uma perspectiva aqui, mas ainda quero estudar mais sobre isso, porque eu quero ver qual é a perspectiva judaica. No comentário judaico que eu tenho, eles simplesmente expuseram as duas expressões. Quando o verso 4 a 6, que é o mais polêmico aqui, está dizendo: porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e se expõem à vitupério. Dentro do meu entendimento, o que está impossível de fazer é que o que renova o arrependimento das pessoas que caem é crer em Yeshua. E se eles caíram, é impossível que sejam renovados, porque seria necessário crucificar novamente, porque eles já experimentaram os dons espirituais, a vida de Cristo. Então, os poderes do mundo vindouro, que são as manifestações, então é impossível você fazer novamente alguma coisa por eles, porque Cristo já fez tudo. Então tem vários pensamentos aqui, né? Várias teorias. Mas o que eu vejo de uma forma clara é que aquele que experimentou a vida de Deus e cai, não está dizendo que ele não tem mais solução. Mas está dizendo que ele deixará de participar de coisas futuras. Porque a palavra aqui, ó, os 6, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então, as pessoas que assim o fazem expõem Cristo à vergonha. Vamos falar uma dessas implicações e entendimentos que são colocados. Devemos agora considerar Hebreus 6, de 1 a 8. Essa passagem apresenta o maior problema da Bíblia. Quase todos que duvidam da salvação tomam Hebreus 6 como sua cidade de refúgio. Contudo, devemos perceber que o assunto de Hebreus não é salvação. Ele nada tem a ver com salvação. Se alguém deseja entender essa passagem, deve começar do final do capítulo 5. E diz que dos muitos que deveriam estar comendo alimento sólido, ainda estão tomando leite. De acordo com a sua idade, os cristãos desse grupo já deveriam ser mestres. Entretanto, ele começa a dizer: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixem-nos levar para o que é perfeito. O assunto de Hebreus 6.1 é, portanto, o progresso e não a salvação. Se você introduzir a questão de salvação nele, certamente encontrará dificuldades. O propósito desse capítulo é dizer como progredir e não como ser salvo. A primeira coisa que devemos tomar nota, o tópico aqui, é o progresso da maturidade e não o regresso à perdição. Estão entendendo aqui? Está falando sobre como progredir no conhecimento da doutrina
e não a questão de ser salvo, porque quando se fala aqui em arrependimento, a primeira ideia que nós temos é que está falando sobre uma questão de ir para o inferno ou não ir, né? Se houvesse alguém que uma vez foi iluminado, e uma vez provou o dom celestial, e uma vez tornou a participar do Espírito Santo, que uma vez provou a boa palavra de Deus, e que uma vez provou os poderes da era vindoura, seria possível que tal pessoa não pudesse mais se arrepender por ter escorregado. Escorregado? É uma pergunta, né? Existe casos de cristãos caídos que se tenham levantado novamente. A palavra de Deus, sem dúvida, conta-nos que houve muitos, e a história da igreja também não deixa dúvida de que existiram muitos. Diversos cristãos que certa vez escorregaram, por fim tornaram melhores corredores na corrida celestial do reino. Começando com Pedro, e tem havido muitos cristãos que caíram e se levantaram. Se não houvesse possibilidade de eles levantarem novamente, então Pedro teria sido o primeiro que não poderia ter se levantado. Só para você entender o contexto aqui do que está sendo falado. O apóstolo estava dizendo que o princípio elementar da doutrina de Cristo pode ser comparado à base. Para alguém ser cristão, primeiro, há necessidade de arrependimento das obras mortas, a fim de julgar seus pecados. A seguir, deve ter fé em Deus e ser batizado, e ter imposição das mãos e crer na ressurreição dos mortos e no juízo eterno. Todas essas questões são fundamentais, uma vez que a base tenha sido lançada, não há necessidade de fazê-lo outra vez. Enquanto alguém está edificando sobre essa base, mesmo que seus pés escorreguem, não é preciso lançar novamente outra base. Por exemplo, se algum irmão entrar no salão do culto pela entrada principal, está falando aqui, dando um exemplo, né? Tinha duas entradas na igreja, se eu entrar por um lado errado. Mas aqui não é o caso, quero falar mais sobre a questão do doutrinário. Mas então, só para tirar essa... Não vou ler todo o livro aqui para você. Então, o que está escrito aqui é que as pessoas não se atribuem aqui uma questão de ser salvo ou não salvo. Tá? Estão falando das falhas na carreira, na prosseguição para o alvo. E depois, mais tarde, ele vai dizer aqui que o homem deve prosseguir, né? O firme, para que tenhamos a firme consolação, nos pormos no refúgio e reter a esperança proposta. Então, a grande crise de Hebreus 6 está atribuindo isso aqui como uma perda da salvação, né? O que nós precisamos saber é os rudimentos. O que o resumo do capítulo está dizendo? Se você sabe os princípios elementares da fé, é impossível que você seja renovado de novo para o arrependimento, mesmo que você caia. Porque um escorregão, né, aqui, não precisa reconstruir, porque senão seria necessário tu crucificar Cristo novamente. Esse é o sentido. As pessoas que falham no processo da vida cristã, elas não estão perdendo a salvação. Elas estão falhando num processo aonde sempre a graça do Jesus, que é como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pelo seu sangue, pela sua expiação, tem condições de renová-los, né? A não ser que o que ele está querendo falar aqui, se a pessoa não tivesse essa oportunidade, seria como crucificar novamente Jesus. Então, não está inferindo aqui a salvação de uma pessoa, mas sim na sua prática de conduta no crescimento. Falei em breves pinceladas. Jesus fala uma coisa assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tá? Então, aquele que for ao Senhor, a salvação não é sua responsabilidade. Aprenda algo. A salvação não é a sua responsabilidade. Quem salva você é Deus. E não você mesmo. Porque se a tua salvação dependesse da sua conduta,
Então não tinha necessidade do sangue de Jesus. Agora, o teu comportamento, a tua conduta tem a ver com aquilo que você vai ser no reino, com aquilo que o Senhor vai te galardoar, com a recompensa que você terá, ou aquilo que vai acontecer com você. E o que fala o versículo 7, porque a terra quem bebe a chuva e muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Tá? Não entendi. E o 7? Acho que não era o 7 que você queria dizer, Rosemary. Então, o que acontece aqui? Continua o 8, tá bom. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora, pois, aos moradores de Jerusalém, Isaías 5, a partir do 3. Homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto, e não será podada nem cevada. Porém crescerão nela sarças, espinheiros, e as nuvens darei a ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão, a justiça, e eis aqui o clamor. Certo? Isso se chama disciplina, queridos. Vocês viram aqui? Daí, por causa desse texto aqui, de Isaías 5, muitas pessoas disseram, e criaram toda a teologia que faz a base teológica da maioria dos crentes do Brasil e do mundo, dizendo que Israel passou, por causa que Deus disse que ia acabar com a vinha. E eles ficaram dispersos entre os povos por 1.800 anos, sem ter nação. Até que em 1948, o que aconteceu? Tornou de novo o Estado de Israel. E aí Jesus fala que aquele que visse a figueira brotar, não passaria essa geração até que todas as coisas acontecessem, no sermão profético de Mateus 24. Então, assim, Israel foi disciplinado, mas voltou a existir. Aqueles que provam da experiência com o Espírito Santo, eles não caem em condenação, eles caem em disciplina. Deus só disciplina seus filhos, e não disciplina os filhos dos outros. Ele não vai surrar, não existe um pai que vai surrar o filho do vizinho porque é mal comportado. Ele vai usar a vara para os seus filhos. Agora, quando nós entendemos aqui que o destino dele é o fogo, você precisa entender a respeito do mundo vindouro. Existe um nível de disciplina e de correção. Então, esse texto aqui, ele não está falando disso, ele está falando de uma disciplina, tá bom? Só para você não ficar confuso. Eu sei que eu não esclareci tudo, não, porque se eu for esclarecer, nós vamos ficar aqui. Eu vou dar uma imersão para você. E não é essa a ideia. Mas então saiba que, por exemplo, a coisa mais importante, que é os rudimentos da fé, traz menos curiosidade para o povo do que a questão de saber se o pessoal vai se arrepender ou não, se vai para o inferno ou não. Porque o assunto aqui é os rudimentos da fé, queridos. É progredir, é sair da meninice e se tornar um adulto, um varão perfeito. E não uma questão de ir para o inferno, não. E se as pessoas, se Deus, olha só como é. Só te dar um exemplo aqui. Olha como é que é a nossa cabeça. Quem de vocês, preste muita atenção no que eu falar, quem de vocês já pregou para alguém no leito do hospital que não era crente, e aí a família chama, quase morrendo no leito do hospital, numa situação muito difícil,
no final da vida e ela encontra Jesus. Quem já teve essa experiência? Escreve aí, eu. Quem já teve essa experiência, ouviu alguém, ou seu pai recebeu Jesus no último momento, no final da vida, antes de morrer, aceita um Jesus. Está todo mundo aqui prestando atenção? Esse é o evento da salvação. Essa é a vida anterior. Tá? Vamos botar aqui assim, né? Muita gente, a maioria de vocês já teve essa experiência. Tá? E essas pessoas não eram crentes não, queridos. Eram, digo de passagem, às vezes se incomodaram muito, tiveram muito problema na vida. Ó, olha só. Essa caneta aqui amarela, né, ela é o evento salvífico na vida de uma pessoa. Aqui é toda a vida dela, desde o nascimento, nasceu aqui, né? Vamos botar uma garrafa aqui. Aqui é o nascimento dela. Toda a vida dela, até chegar no momento da salvação, foi uma vida de erros e falhas. E aqui ela está no leito do hospital. Nasceu aqui e final da vida. Alguém fala de Jesus, ela se salva. Você crê que na eternidade toda ela vai estar com Jesus? A vida inteira errada, nasceu aqui, viveu a vida inteira errada, ó, todo esse espaço aqui, a vida toda. No final da vida, aceita Jesus e vai para a eternidade com ele para sempre. Você crê? Tá. Qual é o mérito para ele ir para a eternidade? Uma vida inteira de erro, no final da vida aceita Jesus. Qual é o mérito para ele entrar na eternidade? Qual é o mérito dele? Nenhum. Se chama graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Crer, a graça manifesta. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A vida inteira nasceu aqui, viveu errado, no final aceitei Jesus. Entrei para a eternidade com ele. Amém? Isso é graça. Agora, deixa eu inverter. Aceitei Jesus quando era criança. E depois falhei e morri. Eu vou para o inferno ou não? Olha como o crente é um ser esquisito. Ele acredita, ele se emociona e ele chora. Se a pessoa nasceu, viveu uma vida, pode ter sido bandido, tudo que foi. A pior raça. Aí no leito do hospital ele diz, sim, eu creio em Jesus. Ok, ele é salvo, ele vai para a eternidade. Ele fica aleluiado, ele glorifica, meu Deus, glória a Deus. E ele crê de todo o coração que essa pessoa vai estar no céu. Agora, a mesma salvação que pegou o desgraçado e salvou ele. Vamos só mudar a posição. Nasci, criei e vivi minha vida toda e depois caí. Essa salvação não tem poder de redimir um pecador que falhou. Só se for no final da vida. Nasci, no finalzinho da vida, pronto. A mesma salvação que salva no final da vida, não tem condições de te salvar no início da vida? Pastor, mas não é justo, eu vivi a vida inteira. O problema é isso. O problema é que você quer medir pela sua vida. Porque, de fato, as pessoas não são convertidas de verdade. Elas choram assim, eu tô aqui ó, lascado a vida inteira na igreja, eu não prostituí, eu não usei droga, eu não roubei, eu não adulterei, aqui ó, a vida inteira lascado aqui, vivendo desse jeito. Esse aí viveu a vida inteira de qualquer jeito, teve um monte de mulheres, se drogou, viciou bebida, jogos, fez um monte de coisa, e agora no final ele entra para glória, e eu aqui, síndrome de filho... Alguém escreveu ali, ó, síndrome de filho pródigo. Um perdido fora da casa e outro perdido dentro. Os dois eram perdidos e precisavam da graça do pai.
Um não reconhecia o amor do pai porque não entendia que ele achava que o que fazia era um esforço demasiado para merecer alguma coisa. E o outro estava lá, tranquilão da vida, gastou tudo que tinha, e daí, ei, eu tenho um pai, eu vou voltar. O galardão será para cada um. Agora entenda Hebreus 6. Uns vão ser lançados no fogo, mas não é o inferno. Tem 1000 anos, queridos. Tem 1000 anos. A tua vida nessa terra, se você crê no Senhor Jesus, mesmo que se desvie, você vai pagar por isso. A graça, quando Jesus está na cruz, ele abre os braços e diz, está pago. Alguém pagou a conta para você. Quem não aceita o pagamento vai ter que pagar. Quem não aceita o pagamento vai ter que pagar. Então você vai dizer assim, então quer dizer que essa pessoa vai liso, né? Tem a expressão. Vai liso para o céu, mesmo que ela tenha feito o que quiser. Se ela creu no Senhor Jesus, experimentou os dons, teve o Espírito Santo, moveu nas coisas de Deus. Porque tem gente que diz que é crente, mas nunca foi. Mas se ele viveu todas essas coisas aqui e cair e errar, ela pode ser renovada. Mas pode ser que não. Jesus falou isso. E Jesus não pode mentir. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A responsabilidade da salvação não é você. É Yeshua. Quando você crê, você é salvo. É diferente daquela história de salvação é eterna, que não vai acontecer mais, e que tu pode... Não. O que eu quero dizer assim, não é calvinismo aquela ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. É a compreensão de que aquele que salvo deve permanecer na carreira. Firme consolação, âncora da alma, seguro e firme que penetra até o interior do véu. Jesus pagou o preço por você. Você foi comprado por bom preço. Mediante a fé você o recebe. Aquele que vier a mim, eu não vou lançar fora, de maneira nenhuma. Jesus não vai te lançar fora. Então, tá, mas e se a pessoa errar, se ela foi para o satanismo? Não, queridos, não confunda. Não confunda que aqueles que provaram o dom celestial, eles não vão para o satanismo, queridos. Alguém falou antes de mendigos. Eu tinha eu morava no centro da cidade, aqui na frente da praça. Toda manhã eu ia caminhar ao redor da praça, que era um quarteirão. Eu caminhava ali, eu acordava às 5h30 da manhã para caminhar. Daí caminhava ao redor da praça. E aí eu brincava, né, que eu ia fazer minha célula dos bêbados e mendigos. Aí para todos eles eu preguei o evangelho e falei, né, ofereci mudança, ofereci o que era necessário, só que nenhum deles, por causa do cativeiro que se encontrava, quiseram mudar, né? Mas a oportunidade todos eles tiveram. Eu me lembro que uma vez eu reuni, acho que tinha uns 10 mais ou menos assim, eu quero ensinar, falar para vocês aqui. E aí eu comecei a pregar o evangelho para eles, e de repente um deles levanta assim, pastor, porque eu sou assim, e começou a falar. E levantou e pregou. Não estava bêbado, né? Ainda não. Era cedo da manhã. E falou o evangelho para todo mundo, citou Bíblia, citou versículo de cor, citou tudo. Deu o olhei e disse assim, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Estou pregando esse povo aqui, são tudo ex-crente. Então, Smith, aquele que escreveu o livro, está aqui na minha frente, Paixão pelas Almas, ele diz que não é justo que alguém ouça 2 vezes a pregação, enquanto há alguns que nunca ouviram. Eu não preguei mais. Não preguei mais. Porque eles já foram alcançados.
Eles já ouviram a palavra. E a palavra vai julgar o que eles fizeram na vida deles. Para de tentar converter crente. Para de tentar salvar os desviados. Deixa eles. Eles já conhecem a verdade. Vá atrás daquele que não conhece. O que vai acontecer é que aqueles que creem no Senhor Jesus e viveram uma vida de santidade serão galardoados. Todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Agora escuta isso. Mas veja bem como cada um edifica. Paulo orienta. Alguns edificam sobre, olha só, feno, palha e madeira. Feno, palha e madeira. Isso tudo vai ser queimado. E outro, ouro, prata e pedra preciosas. Então, como você edifica? O segredo da vida, e aquilo que eu tenho ensinado para vocês, é a Torá no coração, é viver em Cristo. Se alguém está condicional, está em Cristo, estar nele, e ele em você, se vós permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. Tá? Se a pessoa está em Cristo. Então, estar em Cristo é a condição para construir ouro, prata e pedras preciosas. Tudo que é feito fora de Cristo, e está falando de obras aqui, é feno, palha e madeira. Você vai ver lá em Mateus 6, que algumas pessoas vão chegar e dizer assim, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês. Como que alguém pode fazer milagres sem ser no poder do Senhor Jesus e curar enfermos, expulsar demônios? Até curar enfermos é possível. Fazer milagres é possível, mas expulsar demônios, uma casa dividida não subsiste. Demônios, Satanás não expulsa Satanás. Então ele está falando de crentes. Só que está falando de crentes que fizeram aquilo que bem entenderam, segundo os seus preceitos, fora de Cristo. Então não é o quanto você move, nem o quanto você faz. É você fazer segundo aquilo que Cristo quer. O próprio Senhor Jesus disse, eu nada faço por mim mesmo, mas faço tudo aquilo que ouço o meu Pai dizer. Jesus fez a partir de Deus. Você precisa fazer a partir de Cristo. Senão é feno, palha e madeira. E esse vai ser queimado. Satanás também é um instrumento, né, é a vara de Deus muitas vezes, né, para o rebelde. Então, você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Se você construir fora de Cristo, você vai ser queimado. Todavia será salvo, como pelo fogo. Eu imaginava que nem a fogueira de São João, que muito crente participa, né? Que eles fazem a fogueira e pulavam a fogueira. Daí eu pensava, esse aí vai ser salvo, como assim, ó? Vai pular por cima, tá aqui o fogo do inferno e ele, cheguei sapecado. Ai, graças a Deus, me queimei um pouco, mas cheguei aqui no céu. Não é isso que a Bíblia está falando. Será salvo todavia como pelo fogo. O que ele está dizendo é que aquele que constrói fora de Cristo e for feno, palha e madeira, vai ser consumido a sua obra. Ele vai ser queimado. Vai ser salvo pelo fogo. E aquele que fizer ouro, prata e pedras preciosas, isso aí não se consome, só se purifica pelo fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Então, todo crente, desviado ou não desviado, todo que crê e que não tem uma vida condizente com a obra de Cristo, criados em Cristo para as boas obras, que nós somos feitos para andar nelas, eles vão passar por algo chamado guiena de fogo. E essa guiena de fogo é um lugar onde eles serão consumidos. Não é purgatório, queridos, não confunda a coisa. Purgar é se purificar, tá? Então a teoria do purgatório não existe. E aí a teoria do purgatório diz que a pessoa se autopurifica e que ela vai ainda
pelas orações, pelas contribuições e pelas velas acesas, você pode acelerar o processo. Isso não é bíblico. Mas agora o que fala é que a pessoa que não entende isso e que vai passar, vai viver de qualquer jeito, após ter recebido o Senhor, ter movido nos dons, ter andado junto, experimentado os poderes do mundo vindouro, ressuscitado pessoas, curado enfermos, um monte de gente, eles vão passar pelo fogo. E esse fogo pode durar até 1000 anos. Que se chama disciplina do reino. Enquanto aqueles que fizeram ouro, prata e pedras preciosas serão galardoados porque fizeram suas obras em Cristo, receberão recompensas. Por 1000 anos reinarão com Cristo. O crente desviado, que era crente de verdade, que não aquele que foi para o satanismo, foi para aquele negócio, porque não é crente, porque não caracteriza isso. Agora, o crente que se perdeu, que escorregou e morreu nesse sentido, ele vai pagar pelo dano. A Bíblia fala, não sairás dali até que pague o último centavo. Entra de acordo com a teu adversário enquanto está com ele no caminho, antes que ele te leve ao juízo, e o juiz te entregue ao tribunal celestial aí, ao oficial de justiça, e ele te lance na prisão. Te afirmo que não sairá dali até que pague o último centavo. Está falando de cativeiro espiritual, mas está falando também de punição. E fala também que alguns serão punidos com muitos açoites, outros com poucos açoites. Leve ele para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então não está falando do inferno. Trevas exteriores não é inferno. Trevas exteriores é um lugar fora do lugar do reino, onde a pessoa será punida. Será atormentado por verdugos e atormentadores. Por quanto tempo? Conforme, até que pague tudo aquilo que ele desprezou da graça do Senhor Jesus. Aí você vai ter que pagar o seu preço. Mas e a salvação? A salvação é um ato que não vem de você, vem de Deus. Então tem muito crente que acha que vivendo de qualquer jeito vai para o céu. Tem um bando de crente escapista, medroso, que está cantando aí a igreja será arrebatada. Quando vê que o céu começar a rasgar, começar a vir terremoto e coisas terríveis começarem a acontecer, eles vão começar a gritar, Jesus vem me buscar. Não vai, não. Tu não é salvo pelo medo? Tu não é arrebatado porque o mundo está desgraçado? Essa teologia do escapismo do inferno, Jesus não vai te tirar. Jesus não te fez um covarde? Ele não vai aqui salvar você dos flagelos da vida. É como se numa guerra um exército poderoso, um exército poderoso, treinado, daí chegou na hora da guerra, começa a dar tiro, começa a morrer gente, me tira daqui, general, me tira daqui, tira nós daqui, tira nós daqui. Não. Tu vê em alguns filmes uma coisa semelhante. Isso não quer dizer que não tem que recuar estrategicamente para contra-atacar. Mas fugir do negócio, voltar para casa da mãe, isso não existe, querido. Um soldado, ele morre no campo de batalha. E não dá um passo atrás. Se necessário for. Com o sacrifício da própria vida. Israel tem uma forma muito interessante. Na hora que eles são sempre um grupo pequeno, porque o país é pequeno. Eles, na frente dos seus maiores inimigos. Na hora que eles precisam atacar, eles gritam Kadima. E eles vão para cima. Kadima quer dizer para cima como uma tempestade. Eles não param. O exército israelense não recua. Esse era o exército de Josué. Então, compreenda isso. Tá bom? E se quiser saber mais coisas, entra lá na Davar Academy. Então, ninguém está falando aqui que não se perde salvação. Né? E eu, na verdade, não acredito que você não pode perder algo que não é seu, né? Então, a salvação é de Cristo. Então, se Cristo perde você, aquilo que ele pagou o preço de sangue está meio desajustado, esse Jesus aí. É um Jesus romano, né? Mateus 5, 25, se não me falha a memória. Amém, queridos? Espero ter edificado a tua vida um pouquinho. Amanhã continuamos em Hebreus, vamos falar sobre a suficiência do sacerdócio de Cristo.
tá? Segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, compreenda essas coisas aí, não fique preocupado. Querido, tem muita gente preocupada se vai para o inferno. Não sei porque está preocupado em ir para o inferno, querido, porque tu está aprontando aí. tá enrolado, irmãozinha? Então, relaxa. Tira a tua cabeça, você não foi feito para o inferno é para o diabo e seus anjos. Se você está preocupado com o inferno, é porque você está com alguma coisa muito errada na sua vida, então te arrependa. Volta para Jesus. Comece a viver os rudimentos elementares da fé e cresça no poder do Espírito. Porque eu não tenho tempo para pensar no inferno, não vou nem estar perto desse lugar. Tenho que pensar naquilo que eu preciso fazer para que mais pessoas estejam comigo, junto com Cristo, porque a Bíblia afirma que aonde ele estiver, quando Jesus orou por mim lá em João 17, assim, Pai, meu desejo é que eles estejam comigo, aonde eu estiver. Que eles não têm tempo para pensar no inferno, porque eu estou junto com Cristo aonde ele estiver. Mas tem coisas na Bíblia que estão escritas e nós precisamos estudá-las. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e que esse entendimento seja claro em cada coração e que eles possam a cada dia viver mais e mais no Senhor, estando em Cristo e Cristo neles, escondidos em Deus. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar junto aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.